Under the sea, under the sea. Será você uma sereia ou será você um siri? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o arquétipo da sereia, um dos vídeos de arquétipos mais pedidos desde que o mundo é mundo, pelo menos nesse canal, mas aqui você já sabe, com uma abordagem profunda e desprogramada, como sempre. Então, vamos embora. Pessoal, vamos lá. Por que eu demorei tanto para trazer o arquétipo da sereia aqui? Primeiro que vocês já sabem que a gente trabalha tudo com muita profundidade, com muita seriedade aqui no canal, né? Que arquétipo não é um símbolozinho mágico que se você tiver fé nele, ele vai te trazer coisas, não é nada disso. Se você ainda não entende o que são os arquétipos e como ativá-los da forma verdadeira, correta, acesse o link que está aqui nos cards, tá bom? Mas além dessa profundidade que eu gosto de trazer aqui para vocês, é que a sereia nunca me chamou atenção. Eu nunca quis ter coisa de sereia, eu nunca senti necessidade, vontade de ativar o arquétipo da sereia, não tive até hoje. E isso, gente, por um motivo óbvio, que quem é seguidor aqui do canal, vê eu falando constantemente, ou pelo menos se você não é, mas se você assistiu o último vídeo aqui do canal, eu bati na tecla com mais ênfase, que é uma coisa que eu sempre falo, que o maior poder não é seduzir, influenciar e magnetizar, tá? Mas que o maior poder é criar. E aí a gente tem essa divisão, né, que eu sempre coloco aqui, que o poder mesmo é criação. É você dar luz a uma coisa. Quando o mundo foi criado do nada, não é isso? Fiat Lux, tá. A criação é divina. Enquanto a sedução e a manipulação é humana, ou é do ego. Eu vou usar ego aqui, porque se eu falar humano, vai ficar meio confuso para você, porque a gente está falando de sereia, né? Como assim? Mas veja, a sereia, ela não tem qualidades de deusa. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu, particularmente, pelo trabalho que eu faço, por ser coerente com o trabalho que eu faço, que é um trabalho, né, dedicado a ensinar você a ativar o seu deus, a sua deusa, eu não me atraio por arquétipos que vão trabalhar características mais humanas, certo? Então, até mesmo quando a gente fala de uma Cleópatra, que é um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, na Cleópatra, apesar dela ter vivido aqui, né, como humana, ela tem energia de deusa. No Egito, aqueles que governavam, eles eram representantes diretos dos deuses, certo? Então entenda isso. A sereia, ela é um animal mitológico, mas é um animal mitológico que vai trabalhar com a manipulação do humano. Cantar para atrair o marinheiro desavisado, seduzir com a beleza, mas ela não pode sair do mar. Então, ela tem que usar de manipulação. Então, essas são características humanas, por isso que a gente fala que são características do ego. Como eu não me identifico, eu me identifico só com arquétipos que têm essa energia de divindade. Isso é uma coisa particular. Mas, além de ser uma coisa particular, veja que tem em si algumas limitações. Então, às vezes você pode estar aí e falando assim, a Bárbara está falando que a sereia, que é o arquétipo que eu mais amo, desde que eu sou criancinha, tudo meu caderno meu é de sereia, estojo meu é de sereia. Ela tá falando que é um arquétipo ruim. Não, não é um arquétipo ruim. Mas ele vai lidar com o poder humano e não com o poder do divino. Com o poder do ego e não com o poder do espírito. Ponto, gente. Isso tem que ser entendido. E veja, apesar de sermos seres espirituais, nós estamos numa existência humana, né? Então não tem problema você se associar, você ter afinidade com um arquétipo que vai trabalhar uma dinâmica humana. Mas tem sim as suas limitações e as suas questões. E é por isso que um dos pontos que eu já vou colocando aqui também, que eu não vejo a sereia como um arquétipo permanente na vida de ninguém, tá? Eu não vejo. Nossa, isso aqui vai ser para sempre. A sereia, ela é um ótimo arquétipo de transição, de resgate de um poder mais humano, sim, mas poder. Um poder do ego,
um poder da vaidade, um poder da autoestima, né? A noção de que você consegue trazer as coisas para você. Então, em que momento é interessante se conectar com o arquétipo da sereia, por exemplo? Aquela pessoa que foi muito usada, aquela pessoa que foi muito passada para trás, aquela pessoa que perdeu o seu senso estético. Eu sou altamente vaidosa, para mim não faz sentido botar sereia, né? As qualidades do lado luz da sereia eu já tenho bastante. Eu tenho uma convicção de que eu consigo fazer as coisas acontecerem nesse sentido do magnetismo também, sabe? Então, para mim nunca fez sentido. Mas para a pessoa mais tímida, para a pessoa que passou por uma fase em que ela foi muito subtraída, muito sugada, e ela esqueceu do humano nela. A gente vai falar aqui, gente, da mitologia ainda. A gente vai falar da diferença da mermaid e da siren, né? Nas culturas latinas, tudo é sereia ou sirena, né? Mas lá fora, em muitas outras culturas, você tem a diferença da mermaid, da siren. Nós vamos falar se a Disney representou as sereias corretamente com Ariel. Vai ter pano pra manga esse vídeo. Mas aqui eu já tô falando uma série de aplicações práticas que eu sei que tem gente que fica ansioso querendo pegar aí, mas vai anotando tudo que tem muita informação, tá? Como a sereia, ela tem uma afecção com o humano, com aquele que tem pernas e ela não tem, a sereia vai ativar em você esse desejo pela vida. Você entende? Essa coisa da carne, pensa, é um arquétipo que vai ativar características humanas em você. Um desejo de ser humano, um desejo de ser matéria, né? A gente está falando do lado positivo aqui, mas você já pode ir prevendo alguns lados sombra com isso, certo? Então, se eu já sou muito vaidosa, eu não vou botar sereia para vaidade. Se eu já estou bem com a minha aparência, não faz sentido eu colocar sereia, porque ela vai potencializar esse negócio demais. E aí a conclusão que você tira é que sem querer você pode ficar muito apegada à estética, à aparência. Então, para aquela pessoa que, sei lá, vamos supor um exemplo aqui, tá? Passou por um relacionamento de muitos anos, em que a pessoa esqueceu do corpo dela, em que, sei lá, vamos supor uma mulher estava num relacionamento muito abusivo, muito tóxico, com um marido bem daqueles, né, narcisistas mesmo. E o marido destruía a aparência dela, comparava ela com outras mulheres. Ela precisa se sentir gostosa. De novo, sim. Ah, mas é uma coisa fútil. Ela precisa da vaidade humana. Precisa resgatar. Porque, veja, nós somos divindades numa experiência humana. Então, quando você não está bem com as suas carninhas, quando você não está bem com a sua autoimagem, se sofreu bullying demais, foi só subtraído, foi só retirado, a sereia, ela é aquela que se olha no espelho e se gosta. Ela se sente, ela se acha. Percebe? Então, é maravilhoso, precisa sim. É mais egocêntrico, é mais humano, é menos divino, mas é tão essencial quanto quando você não tem. Tudo aquilo que falta na gente, é essencial. Então, a sereia é um ótimo arquétipo de transição para a autoestima, tá? Homens também pode colocar? Acredito que podem colocar. Mas a sereia, ela tem um poder de resgatar a autoestima do ego feminino. Muito forte. Então, se você é um homem que está muito tranquilo com o seu lado feminino, põe a sereia. Se não, que tal pesquisar um deus Apolo, por exemplo? Porque Apolo se acha o gostoso, né? E aí, pode ser que não vai entrar em choque com você, com algumas das suas energias em Yang, certo? Mas para as mulheres ou para os homens que têm esse lado feminino aguçado e estão precisando desse resgate do corpo, da beleza, da potência, da sedução, né? Lembra esse vídeo aqui no canal? Em que eu falei com vocês, eu comecei o vídeo dando exemplo de algumas garotas. Um desses exemplos foi uma influencer que falava, nossa, eu era muito feinha na infância e agora o jogo virou, eu estou gata, eu estou gostosa. Então, isso para ela foi importante. Se ela sofreu muito bullying e agora ela se sente gostosa e gata porque ela tá... né? Isso é importante sim, como um resgate do ego. Não pode parar aí. Por quê? Porque a sereia, ela é muito específica, você tá vendo? Ela não tem
tanto rastro, ela é muito aquilo ali. A gente vai entender por que quando a gente falar da mitologia dela. E se o poder dela está em se sentir bela, magnética e trazer as coisas para ela, e ela não exercita outros poderes, porque a sereia não exercita outros poderes, tá? O poder dela é magnetizar pela beleza, pela autoestima, pela vaidade, pela certeza de que ela encanta. Então, se ela não exercita outros poderes, e se a pessoa que está usando esse arquétipo não exercita outros poderes, ela se torna dependente de seduzir, dependente de magnetizar, dependente de se sentir a bela. E quando ela não se sente bela, ela cai. Então tem que ser um arquétipo, sim, de transição. Você pode, pro resto da vida, continuar admirando sereia, achando sereia a coisa mais linda do mundo, mas, além de trazer esse arquétipo, traga outros. Não só numa ativação consciente, não, mas na percepção de que você tem muitos lados. E não é só o lado de que a sua beleza ou de que a sua forma de encantar os demais é poder. Você não vai ficar refém disso. E aí tem várias pessoas que vão envelhecendo ou que a aparência vai mudando ou qualquer coisa acontece e a pessoa fala, eu não me reconheço mais, eu perdi todo o meu poder, eu perdi todo... Então, esse é um lado sombra extremamente forte. Vamos entrar aqui no ponto da diferença que eu falei com vocês entre as mermaids e as sirens, né? Como eu já comentei, na cultura latina, nas línguas latinas, melhor dizendo, tudo é sereia ou sirena, né? Tem vários outros nomes, são muitas línguas, mas resumindo aqui, reduzindo para vocês. Mas aqui a gente vai pegar as sirens da cultura nórdica. As sirens eram mulheres ave, então não tinha nada de peixe. Era parte ave, parte mulher. E elas eram brabas, elas eram malignas, ruim de tudo mesmo, tá? Virava navio, devorava os marinheiros, elas só tinham ruindade nelas, muito ruins. Elas eram próximas às arpias, mas tem uma diferença mitológica aí, certo? Um tempo foi se passando aí na história da humanidade e alguns autores romanos começaram a colocar que essas sirens, que eram parte ave, com grandes asas, e parte belas mulheres, elas foram se transformando, tá? Alguns autores relatam que elas eram ninfas de Perséfone. E que quando Deméter descobriu que Hades foi raptado por Perséfone, ela castigou, ela culpou essas ninfas, transformando elas em criaturas marinhas. E que aí elas começaram a ficar lá nas pedras, cantando, chorando o luto de Perséfone, tentando encontrar Perséfone. Mas essa é só uma das histórias, é só um turning point para explicar como que as sirens, que eram criaturas mitológicas muito malignas, se transformaram nas mermaids. Vocês entendem? Tem vários tipos de histórias e narrativas e culturas, tá? E ainda tem culturas que diferem, não. Existem as mermaids, que podem ser boas ou não, que seria mais ou menos a representação da Ariel, e existem as sirens, que continuam sendo ruins, que continuam atraindo os marinheiros desavisados, e ainda tem culturas como a nossa, que tudo é sereia, e o negócio ficou meio confuso. Mas por que eu tô colocando isso para vocês? Porque é aquilo, o arquétipo não é um símbolo do que você acredita que ele é. Nossa, que símbolo lindo essa cruz é muito diferente. Olha essa cruz aqui, toda tortinha assim, né? Diferentinha. Eu quero comprar um colar dessa cruz, porque eu achei bonito. Aí você sai com a suástica aí no peito, né? Vai dar bom? Acho que não vai dar bom. Nem para você ter na sua casa não vai prestar. Não é assim? Porque tá no inconsciente coletivo, gente. Não é o que a gente quer que a coisa seja. Certo? Então, a Disney traz a Ariel e outras historinhas, né? Onde a sereia, ela é fofa, ela é boazinha e até as cores dessas sereias são tons de azul clarinho, verde clarinho, rosa bebê, que representam uma inocência, uma pureza. No inconsciente coletivo, mermaids e sirens estão aqui, ó.
O seu senso de vaidade aumenta com a sereia? Aumenta. O seu cuidado pessoal, fazer um skincare, cuidar do seu cabelo, tudo isso com essa energia de amor próprio, não é? Eu tomo fubanga hoje, né? Porque às vezes a gente, né, tem um diálogo interior horroroso, né? A sereia não tem não. Não tem nada de eu tomo fubanga, não. É assim, nossa, como eu posso melhorar essa maravilhosidade que sou, né? Então, aumenta a autoestima, aumenta os cuidados pessoais com a vaidade. Você atrai, sim, olhares. Porque aquela coisa de ter a certeza de que você é gostosa, gostoso, maravilhosa, lindo, não passa despercebido. Mas, por que que a Siren / Mermaid, a sirena, por que ela faz isso? Porque ela quer um amor, porque ela quer um namorado, uma namorada, porque ela... Não. Ela faz isso para aumentar o senso de poder pessoal dela. Ela cansou de ser subtraída, ela cansou de ficar no fundo do mar, ela cansou de não ser a escolhida. Agora ela fala, eu que escolho. Ela cansou de ficar esperando a vez dela, ela quer sentir o poder de trazer. Ela cansou de ser o peixe que fisgavam. Ela quer fisgar. Você entende? Só que é sem fazer esforço. É porque ela tem noção que ela é bonita, que ela é gostosa, que ela é maravilhosa, que ela é perfeita. Então atrai olhares. Eu já vi relatos de pessoas falando que começou a receber até dinheiro, começou a receber até presentes. Porque a sereia, ela carrega um feminino. A gente vai ver o lado sombra aqui, que não é fichinha. Mas ela carrega muito essa potência do feminino. É muito forte a energia feminina da sereia. Então a questão de receber presentes, receber coisas, sem precisar lançar a mão de criar coisas. Ela não está criando nada. Ela está sendo a gata da balada, entende? Ela tem o elan, não é isso? Então é maravilhoso sim para o resgate da autoestima, é maravilhoso para um trabalho de uma mulher, por exemplo, ou de um boy aí, que se posiciona como imagem e que a beleza dessa pessoa é fundamental para ter engajamento, para vender. Você trabalha dessa forma? Poxa, a sereia é muito interessante, mas você tem que pensar no seu público também, né? Vamos trazer o exemplo da Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet, gente, ela trabalha com a imagem dela. Ela é bonita e ela usa disso, né? Ela tem creme para o cabelo. Quando ela entrou no Big Brother também eu vi nas pesquisas que ela vendeu não sei quantos milhões já de creme para o cabelo dela. E ela fala o cabelo de sereia e a coisa de sereia, não é isso? E se você entrar no Instagram dela, é um monte de foto do rosto, do cabelo, do corpo. Por que não se identificar com a sereia? Fazer até o cosplay da sereia. Tem que fazer. Agora, se você trabalha com algo que vai além da imagem, da beleza feminina, se você quer passar uma coisa mais intelectual, ou se você vende um produto que tem um conhecimento agregado, pode barrar. Pode não conversar. Pode não comunicar. E na hora que você quiser passar alguma coisa com uma profundidade, ou que você quiser transmitir, ou vender um serviço, ou vender um produto que tenha algo que não esteja relacionado à estética, ou à beleza, ou ao magnetismo, pode complicar para você na sua empresa, nos seus negócios, sim. Veja a Bruna Tavares, tá? Veja a Bruna Tavares. Ela tinha o blog Pausa para Feminices. Vocês lembram? Muito antigo? Era uma sereinha se olhando no espelho, muito fofa. Feminices. Extremamente feminino, extremamente delicado, extremamente vaidosa. A sereia com o espelho na mão. É assim, eu tô aqui para ser gata, eu tô aqui para ser gostosa. Quando ela transformou em BT, em Bruna Tavares, que ela quis colocar uma coisa mais profissional, sem desligar da logomarca, ela tirou a sereia e ela deixou o espelho. Essas coisas não são à toa. Ela tirou o feminices. Entende? Porque feminices junto com sereia é ainda mais raso, transmite uma coisa muito da imagem imediata da beleza, né?
E ela queria colocar uma marca mais posicionada no mercado, uma marca mais robusta, e ela conseguiu. Tá lá o espelho, que é o símbolo da vaidade. Mas a sereia, em excesso, pode sim, gente, transmitir futilidade. Porque ela não tem poder de criação, gente. É só de magnetizar. Entende? Então, veja o caso da Starbucks, por exemplo. Quem senta para tomar um café na Starbucks, senta porque é o melhor café do mundo? Jamais, tá? Porque eu conheço muita gente que é louco com café, eu esqueci o nome, né? Mas é sommelier de café, aquela pessoa chata. Igual tem o chato do vinho, tem o chato do café. Jamais senta no Starbucks. Fala, o quê? Não. Esse café aí não tem nada, esse café é horrível, horroroso e tal. Né? Não tô falando que é um café horrível, horroroso, tá, gente? Mas eu tô falando que o chatão que aprecia o bom café, ele não senta na Starbucks. Quem é que senta na Starbucks? Geralmente, o jovem que quer parecer cool. Tem uma pegada um pouco mais superficial, um pouquinho mais rasa, gente, um pouquinho mais fútil, um pouquinho mais popular. A sereia. Para os negócios, que aqui, por exemplo, que a gente já entrou nesse tema de business. Entende? Então, o que o Starbucks quer? Ele quer vender para o jovem que vai lá com o seu AirPod e vai sentar com o seu iPhoninho e vai tirar uma foto do copinho do Starbucks com a sereinha. É uma sereinha assim, né? Starbucks. Para fazer fotinho. Mas aquele velho chato que aprecia um bom café, ele não senta lá. Porque é uma coisa popular. É uma coisa que atrai multidões, que atrai galera. Por isso que para influencer de beleza é muito bom. Mas se um dia ela quiser se posicionar com uma marca mais séria, mais robusta, talvez ela vai ter que fazer igual a Bruna. Deixa a sereia um pouco, põe o espelho. Que toda mulher madura também, responsável e trabalhadora e maravilhosa e que tem outras dimensões, também quer ficar bonita. Mas a sereia só quer isso. Entende? Então é isso que transmite a sereia. É que eu tô sendo muito real, é o que ela transmite. Então a funcionalidade, a função, a utilidade desse arquétipo é parecer um arquétipo transitório, que vai fazer com que você, que foi subjugada, que sofreu bullying pela aparência, ou que quer dar uma volta por cima de um relacionamento, você volte até essa coisa de se arrumar, até essa coisa de estar maravilhosa e atrair muitos olhares, sim. Só que esses olhares que você vai atrair são de pessoas que vão se encantar por você. Não são das pessoas que vão ver exatamente o profundo em você. Veja, gente, que para a sereia se relacionar, ela tem que sair do profundo. Ela sai do mar. Ela quer seduzir o humano. Então ela vem pro raso e fica na rocha se olhando. Não é um arquétipo, gente, que vai trazer alguém que de imediato, é claro que tudo pode ser transformado, né? Mas que vai trazer alguém porque está encantado. Se essa pessoa tiver uma maturidade muito grande e se você já tiver trabalhado seu autoconhecimento, você tá lá de sereia maravilhosa, o marinheiro desavisado se encantou, né? Mas aí você começa a conhecer ele mais profundamente, ele te conhece mais profundamente. Se os dois estiverem num momento de relacionamento, mas vai ter que quebrar muito essa energia da sereia. Entende? Se você estiver muito associada com esse arquétipo, porque ela atrai é marinheiro desavisado, é marujo desavisado. Nem marinheiro, né? Porque marinheiro da marinha, eles sabem o que eles estão fazendo. É uns marujos lá que caiu lá. Né? Tentando usar o vocabulário sereístico correto nesse vídeo. É um marujo desavisado. Entendeu? Ele tá passando, ele tem uma rota, ele tá indo para um lugar. A sereia fala, não, vem aqui, que a gostosa tá aqui, vai lá. Então, será que isso tem chance de dar um relacionamento tão bacana, que os dois têm senso de realidade? Porque a sereia é um animal mítico, mitológico. Ela trabalha com o encantamento. E nesse sentido, se aproxima um pouco do unicórnio. A sereia, ela se aproxima do unicórnio na Mermaid e ela se afasta na Siren, né? Que é o lado muito dark, que a gente vai ver já já.
Mas essas criaturas muito fantasiosas para atrair um relacionamento duradouro, porque o relacionamento duradouro ele tem que ter senso de realidade, né? Você tem que olhar no olho da pessoa, você tem que, quando a pessoa tá linda, você tá lá. Quando a pessoa tá bagaceira, você tá lá, não é assim? Então, sereia para atrair casamento é bem improvável. Bem improvável. A sereia, gente, já fazendo a transição pro lado sombra ali, ela tem esse aspecto mais egocêntrico. Não tem como. E é por isso que ao atrair o marujo desavisado, ela fica com aquele gostinho de I'm on fire. Ela fica, que gata, que maravilhosa. Tá vendo? Eu consegui trazer o boy. Tô sambando na cara das inimigas. Ela fica assim, tá? Mas não é porque ela tá vendo o cara que tá ali. Pensa, nem o marinheiro, nem o marujo desavisado, nem ela estão com interesse um no outro. Porque ele tinha um caminho, ele tinha que chegar em tal lugar. Ela parou ele no meio. E ela parou por um propósito egocêntrico. De enaltecer que ela consegue, sem fazer nada, ter o cara na mão dela. Por isso que eu falo pra vocês, a melhor opção na escolha das energias não é uma energia de manipulação e sedução, mas uma energia de criação. Mas eu entendo, eu tô aqui fazendo vídeo, porque eu entendo que tem pessoas que precisam passar por essa fase de se sentir sedutoras. Gente, eu já passei por essa fase, eu precisei. Há muitos anos atrás. Porque eu falei, só subtraem de mim, só tiram as coisas de mim. Eu, enquanto humana, eu não tô nem encaixada na realidade. Porque invasão de privacidade, as pessoas entravam na minha casa. Entendeu? Abria a porta da minha casa. Eu fechava, abria a porta da minha casa. A Bárbara, eu tô trabalhando em casa, a pessoa me liga até eu atender. Quando eu atendo, não é nada não. É um abuso, uma invasão. Então você põe a sereia, né? Eu não fiz isso na época, eu fiz sem arquétipo, né? Eu fiz com um trabalho de autoconhecimento. Né? Mas eu podia ter colocado a sereia. Você põe a sereia pra falar, agora eu tô visando a mim mesma. Então ela te traz mais pro ego. Ela dá aquela sensação de eu terreno, humano. Mas quando ela se cansar da presa dela, ela descarta. A joga fora. É só por um senso de autoestima. Não é por amor. A sereia não tem esse amor. Mesmo a Ariel. O que a Ariel queria? A Ariel queria o príncipe? A Ariel não queria o príncipe. Ela não queria o príncipe. Ela queria ter pernas. E aí a gente vai entrar numa outra questão aqui da sereia que é problemática. Que pode ser problemática para você. Né? A gente tem que lembrar, gente, que o lado sombra não quer dizer que ele vai te atacar igual um monstro. A sombra é a sombra. Você tá cheio de sombra, eu tô cheio de sombra aqui, todo mundo tá cheio de sombra. É aquele conteúdo recalcado não trabalhado. É aquela coisa que a gente não olha, que a gente joga para debaixo do tapete. E que é um conteúdo imaturo e primário e primitivo. Né? E um dos conteúdos, além desse egocentrismo, além de ficar meio fútil, dependendo, exagerando demais só na aparência, né? E de ficar viciada na imagem que está transmitindo para o mundo. Né? Você vai desempenhar um serviço, você vai desempenhar um trabalho, vai fazer alguma coisa. Se você não tiver naquela imagem do gostoso, da gostosa, você não faz. E não tem nada a ver, às vezes o negócio é um conteúdo que você tem que transmitir, não tem a ver com a imagem, mas você tá agarrado ali. Então, além desses 3 aspectos, tem esse 4º aspecto aqui, mais sombra, mais negativo, que a sereia, ela é inconformada, que ela não tem pernas. Ela é inconformada com a situação de vida dela. Mas olha só, um outro arquétipo, que é a leoa, por exemplo, que é um arquétipo mais de ir atrás das coisas, né? É o contrário. Nós temos 2 arquétipos femininos aqui, só para trazer um paralelo, tá? A leoa e a sereia, por exemplo. A leoa, ela vai atrás. No bando, é a leoa que caça e ela traz a carniça lá pro grupo dela. A sereia, o propósito dela é não fazer nada. É ser gostosa, é ser bonita, é ser magnética. Ela não vai mover uma palha. No entanto, ela é extremamente insatisfeita com a realidade dela. Ela não pode sair do mar.
mas ela tem um fascínio pelo humano, pelo ser humano. Então, o que a sereia faz? Eu não posso sair daqui. Eu estou condenada a ter essa cauda. A minha única chance de sentir o gostinho dessa liberdade humana é capturar, é raptar, é atrair um marujo, um marinheiro desavisado. Então, veja, ela não cria as coisas na vida dela, ela precisa dos outros para trazer para ela. Por isso que eu falo, quando eu olho um arquétipo que tem um poder divino e eu olho um arquétipo que tem um poder do ego, eu, Bárbara, não tenho dúvidas de que me associar com arquétipos que têm energias divinas tem mais camadas. Mas entendo o desejo de vocês, o fascínio de vocês pela sereia. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa encantadora, né? Eu, particularmente, desenvolvo um trabalho que é chamar as pessoas para a realidade. Então, eu não vou ter um arquétipo que seja místico ou mítico, melhor dizendo, ou encantador, porque eu não quero encantar ninguém. Eu estou desencantando, né? Que é um trabalho ingrato aqui, desprogramar, não é programar. Então, gente, isso pode ser uma particularidade minha e não tem que você se associar com a mesma ideia. Mas eu quero trazer para você aqui o que acontece. Talvez você colocando a sereia, você pode se sentir inadequada. Não é humana, mas também não é peixe, mas também estou presa nessa realidade. E meu único poder é trazer alguém que tem uma realidade diferente para me dar coisas, para me trazer coisas. Percebe? Ah, Bárbara, você está falando então que o poder feminino é menos forte do que o poder masculino? Não. Olha o exemplo da leoa. O que eu quero dizer para vocês, que é uma coisa que eu sempre preguei aqui, que é uma das bases da desprogramação de crenças limitantes também, gente. O equilíbrio dos polos masculino e feminino, uma energia masculina bem posicionada, bem bonita, o divino masculino, junto com o divino feminino, é o que dá a criação da vida. Não é verdade? Então, eu particularmente vejo nos arquétipos, isso é uma dica extra que eu tô passando, tá? Arquétipos que tenham um equilíbrio. A leoa, muito feminina, mas ela tá bem com o masculino dela, que ela vai atrás das coisas. Extremamente feminina. Tá lá, fica lambendo a patinha, fica tranquila na dela. Tem muita autoestima, é aquele olhar felino, né? Não é isso? Espera o momento certo de fazer as coisas. Tem a energia feminina, o descanso, o repouso, aquela coisa do felino, do bem-estar, da sedução, da tranquilidade, de aguardar o ponto ideal, mas vai à caça. Então é um arquétipo feminino que transita também bem com o arquétipo masculino, né? É um dos exemplos. Quando eu falo que a sereia ela é excessivamente feminina, é nesse sentido. Quando você tem um excesso de uma energia ou masculina ou de uma energia feminina, esse arquétipo ele pode afetar a sua vida causando um desbalanço grande. Então veja se é exatamente isso que você precisa. Quer ver um outro exemplo? A águia não me fez bem. Eu fiquei com a águia há pouquíssimo tempo. Tem um vídeo aqui no canal, há muito tempo que eu coloquei a águia. Gente, foi um terror para mim. E olha que fora a águia, eu me dou bem com todos os arquétipos que eu já usei na minha vida. Ativei. Na verdade, eles chegaram para mim, né? Eu não fico caçando arquétipo, não. Eles chegam num sonho, eles chegam numa vontade louca de usar uma coisa de cobra, aí eu ponho. Você vê a própria cobra extremamente feminina, elemento terra com elemento água, muito feminina. Mas ela caça também, não é isso? Ela espera, mas ela dá o bote. A sereia fica na pedra, ela só puxa, ela só traz. A águia só vai atrás. Ninguém perto da águia. Em cima, só ela. Aquela coisa dura, aquele olhar seco e direto ao ponto. Ela tem um bico fino, como se fosse uma flecha. Então, aquela dopamina de eu ter que ir atrás de resultado, de eu ter que... Nossa, aquilo estressou. É excesso do masculino. Mas talvez você, meu querido, minha querida, que está assistindo, nem lembra mais o que é uma energia feminina na sua vida, está em desbalanço com isso, né? Precisa sentir o poder de ser mulher, porque você
foi muito subtraída do masculino, então põe a sereia e vai observando. Se você está num momento de vida que você precisa de um equilíbrio maior, dá uma olhada nos arquétipos que tem um balanço mais equilibrado. A própria Cleópatra, muito feminina, mas com um governante muito forte ali. Amante e governante muito forte. Tem vídeo aqui no canal sobre a Cleópatra, vocês sabem. Poucas coisas na vida, gente, são a coisa em si que pode trazer um problema, mas é um momento. Será que é o seu momento da sereia? Se você tá num relacionamento lindo, maravilhoso, por que você propõe sereia? Não é? Mas você precisa dar aquela volta por cima, resgatar esse poder, a sua identidade de magnetizar. Ou se o seu business tem muito a ver com essa coisa da beleza feminina, com essa coisa do magnetismo, com essa coisa de não ação, o poder sem ação na sua vida extremamente Então vai fundo, testa, deixa aqui pra mim nos comentários como foi a sua experiência com o arquétipo da sereia. E antes da gente fechar esse vídeo, tem mais um tópico também que é muito comentado sobre esse arquétipo, que é a inveja das outras mulheres sobre o seu corpo, a inveja das outras mulheres sobre o seu magnetismo, sobre a sua vida. Pode ativar? Com certeza pode ativar. Assim como a Cleópatra também afasta, sim, sem dúvida, amizades femininas. Mas, se eu tiver uma amiga que tá na sereia, né, ela ativou o arquétipo da sereia, e ela continua me tratando bem, e ela continua sendo gente boa comigo, eu não me afasto dessa sereia. Por quê? Porque eu amo ver mulheres poderosas. Eu amo ver mulheres independentes, lindas, maravilhosas, que magnetizam, que fazem o seu rolê, que estão felizes com o corpo. Eu estou bem com outras mulheres sendo magnéticas. Então, se você tem uma amiga que afastou de você porque você botou a sereia, que ficou te invejando, os arquétipos, gente, não são espíritos demoníacos ou yokais. Você assistia Inuyasha? Pois é. O yokai vai entrar no seu corpo. Entendeu? Não é isso que o arquétipo faz. A minha amiga nunca mais falou comigo porque eu pus a sereia. Não, sua amiga é invejosa. Ela já tinha uma propensão a te invejar. Não é verdade? Então, assim, meio estranho, né? Afastou porque você ficou mais poderosa. Agora você tem que ver também. Você colocou a sereia, você ficou intragável, você ficou uma amiga egoísta. Você entrou em competição com a sua amiga? Então também não foi a sereia que afastou a amiga, porque no inconsciente da amiga tem inveja. É porque você não cuidou da sombra quando você botou a sereia. Gente, por que eu faço vídeos assim? Eu não faço vídeo de coloque isso para ter amor, coloque isso para ter dinheiro, porque não é assim que funciona. O arquétipo, ele vai atuar no seu campo transformando, ele vai bater. O que é uma ressonância? É um tipo de frequência, é um tipo de energia que vai bater no seu campo, vai falar toque, toque, toque. Aí você abre a porta. Aí tem lá magnetismo, poder pessoal, mas também tem o quê? Egocentrismo, vingança, que é uma das coisas que pode acontecer. Não me achou linda, não me achou gostosa, não me presenteou, não me... Entendeu? Eu vou me vingar. Então, vai entrar tudo isso no seu campo. Se você já tiver trabalhado essas coisas, se você já tiver passado coisas na sua vida que você... Nossa, aquela pessoa fez um monte de coisa, mas hoje em dia eu só quero minha paz. Eu não tenho esse ego de querer vingar. Então, você pode lidar com esse lado positivo da sereia, por exemplo, e a sombra não te afetar. Mas tudo que você coloca no seu campo, que em tudo, em última instância, é ressonância, gente. Tudo aquilo que você se identifica vai criando ressonância. Na verdade, ressonância é isso. Me identifiquei. Sou isso, sou aquilo, quero ser isso, quero ser aquilo, admiro isso, admiro aquilo. Você vai trazendo para você. Né? Não é a foto lá, não. É o seu nível de identificação e de associação com aquela frequência, aquela energia. Né? E se você é uma pessoa que já trabalha as suas invejas, que já trabalha o seu ego de forma geral, as suas vingancinhas, as suas vontades de sambar na cara, você já trabalha isso? Ao meu ver, uma pessoa que já faz todo esse trabalho não vai ressoar muito com a sereia. Vai se ressoar com algo que tenha um pouco mais de camadas, que vai dar para ela um poder, sim, de magnetismo e tudo mais, mas principalmente de criação. E tendo visto tudo isso aqui, uma das coisas que pode passar na sua cabeça é, ok, mas que diachos de arquétipo tá ativo na minha vida amorosa que eu não tô vendo?
Que diacho de arquétipo está ativo na minha vida financeira e eu não estou vendo? Então, vem descobrir comigo nesse trabalho sério e profundo no curso prático de arquétipos, onde nós vamos trabalhar os 12 modelos principais de arquétipos. Você vai entender o que está regendo sua vida amorosa, o que está regendo a sua vida financeira e a sua realização pessoal. São aulas práticas, você vai receber a sua apostila, você vai receber seu certificado e vai realmente fazer um mergulho para entender o seu business, a sua vida profissional, se está alavancando, se está travada, por quê, de quem que você está espelhando esses arquétipos. Espero vocês no curso prático de arquétipos. Um beijo e até a próxima.